Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos falar agora deste módulo que traz como título a solubilidade, então, na água, né? E é um módulo curto que vai dar só num vídeo e ele inicia, então, com esta imagem, tá? Com essa imagem inicial aqui. E aí nós podemos trabalhar a seguinte situação. Essa aqui é uma pintura do artista britânico, né, William Turner, considerado por muitos o maior aquarelista de todos os tempos. Então, resumindo, foi um artista que pintou, né, com aquarela. A técnica empregada na obra é considerada, então, conhecida por aquarela. Essa técnica de pintura, ela exige que os pigmentos, ou seja, as cores da tinta, que vão dar cor ao quadro, sejam, então, diluídos em água e a água, ou seja, ela vai atuar, então, como um solvente, né? E aí a pergunta que pode surgir é o seguinte: é possível dissolver qualquer quantidade de uma substância em um solvente ou existe um certo limite, tá? E é isso que nós vamos ver no decorrer aí deste módulo, né? No item, a água é um solvente, tá? Nós podemos testar a solubilidade da água, do açúcar e do sal em água. Então, olha lá, nós temos água, nós temos o sal, o açúcar, dois copos, dois copinhos menores e uma colher. Neste momento, né, a gente pode verificar que o açúcar e o sal são considerados solutos e a água, então, vai ser o nosso solvente, né? Bom, se a gente parar para verificar, o que vai acontecer? Um, Se eu colocar uma colher de sal, encher, na verdade, assim, eu vou encher com água esses dois copinhos e colocar uma colher de sal no primeiro copinho, uma colher de açúcar no segundo copinho e mexer, né? O que pode acontecer, né? Se a gente mexer bem mexido, a quantidade de água para a quantidade de soluto vai ser suficiente e a gente vai conseguir dissolver essa água com sal. Quando a gente beber, vai ficar com um aspecto salgado e essa água aqui com açúcar vai ficar com um aspecto salgado. E aí então nós podemos aqui, se eu for explicar, né, por que o sal e o açúcar são solutos e a água é o nosso solvente, é muito simples, porque olha lá, o sal e o açúcar são os solutos porque são as substâncias, né, que vão aparecer o quê? Dissolvidas no solvente, o que forma daí uma solução de água com sal e uma solução de água com açúcar. A água, ela é conhecida como solvente universal, né? E é o solvente, né, o componente que tem em maior quantidade. Mas não é porque a água ela é o solvente universal que ela vai sair dissolvendo todo mundo. Não, ela dissolve uma grande parcela daquilo que a gente tem. Contudo, existem substâncias que não vão se dissolver em água, né? Se eu comentar com vocês agora, né, para definir que seria a palavra solubilidade de uma substância, a gente pode entender que solubilidade, né, a gente pode ter uma ideia de que solubilidade é a capacidade de um soluto, ou seja, tanto o açúcar quanto o sal, se dissolver em um solvente. Então, isto é a solubilidade, é a capacidade do soluto em se dissolver no solvente, né? E se eu perguntar para vocês, se a gente vamos comparar, né, a solubilidade do sal com a solubilidade do açúcar em água, o que a gente pode concluir? Né? A gente pode concluir que a solubilidade do sal ela é menor que a solubilidade em água, tá? Ou seja, o sal ele tem um grau um pouquinho maior, ele tem um pouquinho mais de grau de dificuldade para dissolver do que o açúcar. O açúcar se dissolve mais rápido. Então, isso que eu quero dizer para vocês. Se a gente fosse comparar a solubilidade do açúcar e do sal, o açúcar ele muito mais rápido ele se dissolve, né? Então, do que comparado com o sal, beleza? E aí nós temos então agora, né, essa imagem aqui, ó, que é um saiba mais, tá? Permanganato, né, e a catapora. O permanganato de potássio, que é dissolvido em água, ele é usado no tratamento da catapora, pois ajuda a secar aí os ferimentos e atua como desinfectante, né?
já que pode ter ação antisséptica, ou seja, antibacteriana ou bactericida, que mata as bactérias, ou ação antifúngica ou fungicida, né, que mata aí os fungos. Então a gente tem aqui agora uma outra imagem do material utilizado, né? Então olha lá, testando a solubilidade aí do permanganato, né, de potássio em solução saturada de sal. Então agora a gente tem uma solução saturada de sal, ou seja, já foi colocado água no copo, já foi colocado sal neste copo e agora eu quero colocar mais este soluto dentro deste copo. Então, quando não é mais possível dissolver nenhuma quantidade de uma substância em um determinado volume de solvente, a uma mesma temperatura, dizemos que a solução está saturada. Então, por exemplo, se o copo com água e sal, se a quantidade de sal for maior do que a capacidade que este copo de água tem para dissolver esse sal, a gente diz que a solução ela está saturada. Então, uma solução saturada de sal de água a 20 graus Celsius contém aproximadamente 36 gramas, né, de sal em torno de um volume, em um volume de 100 mililitros de água. Então, a cada 100 mililitros de água, se eu colocar 36 gramas de sal, é o suficiente ali, é o ponto de saturação dela. Isso significa que se adicionarmos mais sal a essa solução, ele não dissolverá e permanecerá em sua forma original. Formará o que a gente chama de precipitado, tá? Ou seja, vai formar alguma coisa no fundo. Mas, e se adicionarmos agora, então, em vez de colocar sal, eu colocar uma outra substância, como o permanganato, né, de potássio, o que, que vai acontecer? Né? Será que ela vai ser dissolvível? Ou seja, será que essa substância vai se dissolver nesse copo que já está cheio de açúcar ali, na sua capacidade máxima de solução? Né? Então, olha lá, qual é a diferença entre solução insaturada e solução insaturada e solução saturada? Então, olha lá, a ideia que a gente tem que ter na cabeça é mais ou menos isso. Na solução insaturada, a quantidade de soluto ainda não atingiu a sua capacidade máxima de soluto que determinada quantidade de solvente pode dissolver. Né? Por exemplo, você colocar o sal, uma colher de sal num copo, dissolver e não sobrar nada lá embaixo. Significa que aquela substância está ainda insaturada, ela não atingiu o seu ponto máximo, né? Agora, na solução saturada, a quantidade de soluto atingiu a quantidade máxima do solvente, que essa quantidade de solvente pode dissolver. Agora, se eu colocar 2 colheres de sal naquele copo, aquela água não vai ser o suficiente para dissolver aquela quantidade de sal que eu estou adicionando. Então, eu passo a ter uma solução saturada, né? Então, e uma segunda pergunta, por exemplo, o que pode concluir a respeito da solubilidade de outras substâncias na água, estando ela saturada com sal? Então, o que pode acontecer? Será que essa nova substância ela consegue se dissolver ou ela não se dissolve, né? A gente pode concluir que, apesar de ter sido atingida a solubilidade de determinada substância, no caso o sal, tá? Naquela água, isso não significa que essa solubilidade, né, da solubilidade de outra substância, no caso do permanganato, né, permanganato de potássio, neste solvente, ou seja, na água, também tenha sido atingida. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o sal chegou no seu ponto limite dentro da água, mas o permanganato de potássio, ele ainda não chegou no seu limite, então ele vai se dissolver nessa água, beleza? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!